Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Continuando o nosso estudo no livro de Gênesis, nós estamos chegando no final desse livro, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 47 e 48 e provavelmente no nosso último encontro passar então pelos capítulos 49 e 50. Já com aquela sensação de saudade, né? Toda vez que a gente termina um livro parece que está acabando um ciclo, uma história, né? E não está sendo diferente, né, nesse término de Gênesis, mas o mais importante, que Deus possa continuar falando aos nossos corações, como tem falado por meio desse precioso livro, que Ele possa produzir as verdades que Ele traz através destas histórias no nosso coração, a fim de transformar a nossa vida, de nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo, e principalmente para que a gente possa, nessa transformação, gerar o fruto que revele quem é Deus para as pessoas, revele aquilo que Ele faz na história por meio das pessoas e principalmente que possa trazer também transformação para elas, né? Que seja realmente um momento onde a gente traga essa verdade, internalize ela e possa também compartilhar dela para outras pessoas. Nós vimos na semana passada, né, o encontro então de José com seu pai, Jacó, depois de tanto tempo, aquele momento emocionante, momento inclusive que me traz à mente, né, quando eu estudei, quando eu leio esse momento, traz muito à mente a questão do encontro ou do reencontro, na verdade, né? Por exemplo, quando acontece também lá, quando o filho pródigo volta para casa e o pai recebe ele de forma entusiasmada, né, a ponto de perdoar, de esquecer, de não lembrar de todos os pecados que o filho tinha feito, pelo contrário, de receber ele até com festas e honrarias, né? Da mesma forma que nós vemos o encontro, é um encontro de maneira diferente, não é similar, mas diferente, mas o encontro de um pai com um filho, inclusive de um pai que imaginava que o filho estava morto. Então aqui até tem uma história aqui como se fosse um renascimento, né? Nesse relacionamento. E digo isso porque penso que é algo similar ao que vai acontecer conosco na nossa chegada ao encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós vamos receber um abraço de Deus. Eu tenho muita esperança nisso, eu desejo e sonho isso. Eu acredito que Deus estará nos esperando de braços abertos ali para nos abraçar. E Jesus Cristo vai ser, né, ali o representante da Trindade. Vai ser por meio dele que nós abraçaremos Deus, estaremos com Deus. E quando eu olho passagens assim de encontros, na minha mente vem isso. Eu não estou dizendo que essa passagem queira dizer isso e nem é o objetivo, eu estou dizendo que é o que vem na minha mente. Quando eu olho para reencontros assim, me vem na mente o nosso reencontro, ou na verdade o nosso encontro físico com Jesus. E eu digo isso para a gente ter isso em mente. Às vezes, como hoje nós vivemos esse estágio do já, mas ainda não, nós já vivemos com Cristo, mas não o vemos. Às vezes isso fica muito distante da gente, né? A gente não imagina um homem, a gente não imagina uma pessoa com carne igual nossa aqui, nos esperando, mas vai ser isso. Nós vamos encontrar Jesus lá em carne e osso, uma carne já glorificada, né? O que eu digo assim, quando eu falo igual assim, Jesus hoje tem um corpo glorificado, e até pelo que a gente percebe aí nos relatos aí de quem já ouviu, por exemplo, em Apocalipse, lá quando mostra aquela grande cena dele na sala do trono, ou em outras passagens, já é glorificado. Mas eu digo assim, é algo físico, não é só espiritual, né? Nós vamos um dia abraçar Deus fisicamente, eu creio nisso, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, encontros ou reencontros, para mim, traz muito isso em mente. Mas nós vimos aqui, trazendo agora sim para a nossa história, o encontro de José com seu pai. Deve ter sido, como eu comentei lá no encontro, algo maravilhoso, algo assim que a gente, apenas lendo aqui em alguns versículos, pode não ter a dimensão do que foi, mas deve ter sido algo, principalmente para Israel, que tinha o filho como morto e descobre que, na verdade, o filho, além de estar vivo, é aquele que
está governando a terra hoje, que está abençoando as outras nações, ou seja, o filho dele é canal de bênção, é por meio do filho dele que as outras nações da terra estão sendo abençoadas, e aqui traz à mente também aquilo que é a promessa que Deus deu a Abraão: por meio da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Jacó não tinha noção do todo ainda, mas a hora que ele olha para José e percebe, nossa, por meio do meu filho, a nação que o meu filho governa hoje é a nação que está abençoando as outras nações aqui que estão em fome. Não estou dizendo que ele estava imaginando aqui que José era o Messias, mas de forma parcial ou de forma típica, né, uma tipologia do que seria o Messias no futuro, José estava tendo essa posição de poder abençoar. Então, você imagina um pai ter essa alegria de reencontrar o filho que ele achava que estava morto e ainda ver o filho, né? E lembrando também que era também um cumprimento das profecias que o próprio José tinha feito para o pai e para os irmãos, que um dia governaria, e até a ponto de todos eles se curvarem diante de José. Então, isso para Jacó, para Israel, era claro que era um plano de Deus. Então imagina a emoção desse pai, né? Então a gente entra no capítulo 47, nesse ponto da história. Mas antes gostaria de orar para que Deus nos abençoe nesse momento, nos dirija, sempre lembrando disso, tá, gente? Que aqui, se nós estamos, seja eu aqui compartilhando com vocês, vocês aí também podendo receber isso, tudo isso é feito em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que hoje me capacita aqui, capacita vocês também a ouvir. E eu falo isso para a gente trazer, até eu gostaria de fazer uma oração de gratidão, quando a gente ora no começo agradecendo, que isso seja verdadeiro em nosso coração, que Deus encontre no nosso coração um coração grato, porque isso é escolha divina. É Ele que nos faz, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige para estar aqui. Então que a gente possa ter essa gratidão no coração, né? Se hoje eu posso compartilhar um pouquinho com vocês aqui, é porque Ele nos capacita, a mim a falar e vocês a ouvir, novamente dizendo. Então que sejamos gratos por isso. Então eu gostaria de orar nesse momento para a gente iniciar e também aproveitar e agradecer por tudo isso que Deus nos tem abençoado. Papai, muito obrigado. Muito obrigado porque encontro após encontro a gente agradece o Senhor, a gente sabe que nós estamos aqui porque é o Senhor que nos capacita. Então por isso que nós temos essa gratidão. Na verdade a gratidão ela é muito mais ampla, a gratidão que começa no teu plano, começa na tua salvação. Aliás, se um dia nós pudermos estar aqui, e se hoje estamos, é porque o Senhor nos deu todas essas coisas, e principalmente no sacrifício do nosso Senhor Jesus e hoje na habitação do seu Santo Espírito é o que o Senhor usa para que sejamos então capacitados pelo Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um de nós, pela vida de todos os teus filhos, todos aqueles que em qualquer parte do mundo hoje vivem de forma a ouvir a tua voz, a estudar a tua palavra, né? Agradecemos também por aqueles que não ouvem, mas que o Senhor também nos dá a oportunidade de testemunhar do Senhor, e até também agradecendo pelo Senhor nos capacitar para esse testemunho. Nós usamos esse momento agora para expressar a nossa gratidão, mesmo que ainda seja também uma gratidão que a gente nem tenha tanta noção do tamanho da obra que o Senhor faz, mas que já seja um momento de gratidão. E também aproveitamos para pedir nesse momento que o Senhor nos dirija mais uma vez, para que nós saibamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. É o Senhor que está falando conosco, então pedimos humildemente: Senhor, fale aos nossos corações, traga as tuas verdades em nossa mente, use esse momento para a glória do teu santo nome, para transformar o nosso coração, na nossa mediocridade, que o poder do teu Santo Espírito prevaleça cada vez mais e nos conduza para tudo isso. Nós entregamos a nossa vida agora em total submissão ao Senhor, para que esse momento seja para a glória e louvor do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos hoje no capítulo 47, nós vamos ler uma primeira parte do versículo 1 ao versículo 6. Então, 47 do versículo 1 ao versículo 6. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas.
seus bois e tudo que lhe pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são os pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o teu pai e os teus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponham-os como responsáveis por meu rebanho. Então, aqui nós percebemos na continuação José se apresentado diante do faraó para dizer então, né, para relatar então a chegada da sua família, a chegada dos seus irmãos, a chegada do teu pai, né? Primeiro eles ficam estabelecidos em Gósen, mas ele toma 5 deles para levar diante do faraó e apresenta eles diante do faraó. Gente, aqui tem algo que mexe comigo aqui, eu acho que deve mexer com a gente como uma forma da gente também aprender com a vida de José. Eu tenho falado isso, né, quando a gente estuda aqui, a necessidade da gente viver o Evangelho. Mais do que a gente falar, é a gente viver o Evangelho. É importante que a gente fale de Jesus Cristo, mas quando a gente vive como Jesus Cristo, ou quando a gente vive com o amor de Deus, a gente vai transformar muito mais do que quando a gente apenas fala. E todos ali no Egito, a gente sabe que eles tinham todo o histórico das injustiças que ocorreram com José. José também contou isso lá diante do faraó, antes de revelar o sonho. Então eles sabiam de tudo o que os irmãos tinham feito com ele. E ao receber os irmãos daquela forma e ainda os apresentar diante do faraó, sem qualquer rancor, sem qualquer instinto de vingança, nós não percebemos nenhuma menção de parecer aqui. Olha que testemunho ele está dando para o faraó. Imagina na cabeça do faraó: peraí, mas esses aí não foram aqueles que te venderam, cara, que fizeram mal com você? E você os traz aqui com toda essa, né, com essa alegria, com essa familiaridade, né? Não tá fechando aqui, né? Não era para você estar bravo com eles. Então eu olho essa passagem e acredito que deve ter passado isso para a corte ali do Egito. Falar: nossa, que interessante, hein? Aqueles que venderam ele está trazendo aqui agora e está os recebendo, né, pedindo terra, né, feliz, tá feliz em vê-los, né, é um reencontro de uma família mesmo. Então ele aqui dá um testemunho de perdão, na minha opinião, muito forte, né? E aí o faraó, continuando, o faraó fala com eles, perguntam o que eles trabalham. Lembra que na passagem anterior a gente viu que José pede para que eles dessem a orientação que eram pastores para se manterem separados, numa terra separada em Gósen, para não se misturar com o pessoal do Egito. E é assim que eles fazem. Então eles dizem: olha, nós somos, né, pastores e gostaríamos de ficar lá no lugar, né, na região de Gósen, né? Então eles apresentam isso para o faraó e até dizem, né, nós gostaríamos disso porque a região que nós vivemos, né, de onde nós estamos vindo, está passando por rigorosa fome e não tem nem pastagem para os nossos animais lá, né? E o faraó então fala com José: tudo bem, seus pais vieram, seu pai veio, seus irmãos vieram, escolhe o melhor da terra, vê o melhor que tem, dá para eles, fique tranquilo. E aqui, gente, eu queria também pensar uma outra coisa importante, né? De novo, dessa confiança do faraó com José, né? Parece que é cada vez mais forte, né? Sabemos que é a mão de Deus, naturalmente, mas tem muito disso, dessa questão que eu digo do testemunho de José, né? E o faraó retribui aqui, fala: olha, toma o melhor da terra. É aquele negócio que a gente tem dito também. A gente, logicamente, pode ter aqui por trás de tudo isso aquele pensamento, e que creio que tenha, né? O faraó: pô, eu sou abençoado por esse cara, eu sou abençoado por ele, então
o faraó tá nutrindo ali aquele cuidado com José por causa disso, mas olha que interessante, e mais uma vez dizendo, a gente sabe que é Deus por trás de tudo isso. A ponto até do próprio o faraó falar, vê quem são os melhores aí, põe eles para cuidar do meu rebanho. Olha a confiança que o faraó tem em José e agora também está transferindo para a sua família, né? E tem um pouco disso, do temor que ele reconhece aqui, a gente tem visto que eles sabem que são pessoas que têm temor a Deus. Por mais que o faraó não tivesse o mesmo Deus deles, não acreditasse, no mesmo Deus deles, eles tinham uma cultura, qualquer povo ali da região, desse temor aos deuses que eles serviam, a ponto deles oferecerem filhos, de oferecerem colheita, tudo isso, né? Eu preciso oferecer para agradar aquele Deus para ele me devolver algo. Então, quer dizer, eles temiam Deus. Então, por mais que eles não entendessem como é que era a relação de Israel com o seu Deus Israel, que era diferente, mas eles sabiam dessa relação de temor que as pessoas daquela época tinham com seus deuses. Então, eles reconheciam na família de Israel pessoas que temiam ao Deus que eles serviam, portanto eles eram fiéis a isso. Eu acredito que tinha um pouco desse pensamento aqui também, por isso que ele confia, ele fala, pode deixar também meus rebanhos, escolhe quem são os mais competentes aí para cuidar dos meus rebanhos. E aí continuando, nós vamos agora do verso 7 ao verso 12, diz assim, então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 135 anos, os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de cada um. Então, depois desse encontro dos irmãos, é a vez de Jacó encontrar o faraó. Então, Jacó se apresenta diante dele. E aí tem algo maravilhoso, né? Porque diz, depois Jacó abençoou o faraó. Talvez para a gente não fique parece assim que era fácil estar diante do faraó. E também, da forma com que é apresentado aqui, nos parece que o faraó é uma pessoa bonzinha, uma pessoa tranquila, generosa. E, gente, não era. Não era. A gente vê dos relatos históricos, né? Eram os reis daquela época, e o faraó aqui era como um rei, eram reis arrogantes. Eram reis que não deixavam, não permitiam a presença de qualquer um diante deles, né? Não acreditemos aqui que foi algo assim, nossa, que espontâneo, era um rei que recebia todo mundo, que aceitava todo mundo. Não. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar o tamanho que José tinha adquirido no Egito, a ponto do pai dele ser recebido e principalmente do pai dele dar uma bênção para o faraó. Você imagina, numa situação normal, podia ser uma afronta para o faraó. Peraí, cara, e outro detalhe importante, né? Se a gente olhar a cultura egípcia, eles achavam que o faraó era um deus também, né? Imagina, né? Uma pessoa que se considera Deus receber bênção de alguém. Como assim, né? Como é que um cara vem aqui e vem me abençoar? E isso tem a ver, de novo, com tudo isso que Deus construiu pela vida de José. Jacó estava chegando agora, ele nem conhecia, mas José já estava com eles há um bom tempo e eles viam o quanto José andava com Deus. Então essa bênção aqui tem muito da vida de José em chancelar que o pai dele era uma pessoa abençoada. E naturalmente no testemunho de José eles atribuíam isso a Jacó, da bênção que Jacó tinha, porque José também devia contar a sua história, né? José era conhecido ali, e aí, e fora isso, né, não dá para entender se vem da mesma situação, mas não podemos esquecer da história também do próprio Abraão no Egito, né, do próprio, a família de Abraão tinha uma certa, já tinha tido uma certa história com o Egito.
Mas mostrando aqui isso, mesmo tendo isso, eu ainda acho que vem muito do testemunho de José, deles saberem, essa é uma pessoa, é uma família abençoada. É uma família que tem um relacionamento próximo com Deus. De novo, mesmo não entendendo quem era o Deus deles, eles tinham isso a ponto de José poder abençoar o faraó. Porque eu acredito que se não fosse isso, o faraó falaria, tá louco, meu? Quem é você para me abençoar? Como assim? Mas a gente vê que o faraó recebe a bênção. E aí o faraó pergunta, quantos anos você tem? E a resposta de Jacó é fantástica, né? Fala os anos, 130 anos, mas põe o título, da minha peregrinação. A gente tem dito isso, né? Como eles sabiam, Abraão, inclusive já citei isso várias vezes, vou lembrar de novo, Hebreus fala muito isso, Isaac tinha isso e Jacó também tinha isso. Jacó, na verdade, ele peregrinou realmente, né? Ele não tinha um lugar estabelecido, Abraão e Isaac também não, mas eles ainda ficavam em uma certa região. Jacó já não, né? Jacó veio para cá, vai para Babilônia, volta para cá de novo, vai para o Egito. Agora Jacó era bem, mas o mais importante, entendendo que mesmo tendo posse prometida de uma terra, a terra prometida que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, eles entendiam que ali eles ainda eram peregrinos. Não era aquela terra ainda que Deus estava dando para eles, né? Então ele se coloca na posição de peregrino, que, gente, somos todos nós. Que nós possamos ter a mente de Jacó, uma mente de peregrinação nessa terra, que nós não nos apeguemos a ela, no sentido, não quer dizer que a gente não possa ter casa, não é isso, mas eu estou dizendo de apego, sabe? Da gente, às vezes, perde aqui alguma coisa, parece que acabou o mundo, tem gente que quer se matar por causa disso. Não, a gente está aqui de peregrinação, não é aqui. A nossa casa vai ser aquela casa onde Deus vai restaurar de novo céu e terra. Honestamente, é aqui na terra, mas quando ela for restaurada, não mais debaixo de toda a maldição que ainda tem do pecado, que nós possamos esperar essa terra, essa cidade, esse local que está sendo arquitetado e construído pelo próprio Deus. Que a gente tenha, como Abraão, como Isaac e como Jacó aqui, mentalidade de peregrinação. Ele avança e diz, são poucos e difíceis, mas não chegam aos anos de peregrinação, né, dos meus antepassados. E aqui a gente sabe e vai ter, e a vida de Jacó realmente é uma vida que nos, né, não dá para comparar talvez com a de José, é difícil a gente até saber quem sofreu mais, né? Mas a de Jacó também foi, né, enganado 20 anos pelo seu sogro, teve toda essa história, por mais que ele também, a gente vê lá que ele tinha todo esse negócio de enganação, de ser um enganador, ele também sofreu com isso. Né? E o próprio José também, inclusive o próprio Jacó, que sofreu com a perda de José, estava ali restaurando isso, mas viveu durante muito tempo, né, durante muitos anos, acreditando que o filho estava morto, que a mulher que ele amava realmente morreu, ele sofreu. Então ele tem aqui, ele considera, né? E realmente, gente, os nossos dias aqui são difíceis, né? Então, infelizmente, com a queda, com o pecado no mundo hoje, nós teremos ainda muitas aflições e os filhos de Deus não estão livres disso. Deus nos dá graça para que a gente possa passar pelas essas dificuldades, pelos nossos anos de peregrinação, porém a gente vai sofrer, não tem jeito, né? Como o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. E Jacó, né, também não foi diferente e relata isso. Mas ele abençoa novamente o faraó, se retira. Então eles vão lá para a terra de Gozen, né, uma região mais específica chamada Ramsés, que até ele diz aqui que era do melhor da terra do Egito. Eles se estabelecem lá e José continua a prover a eles, né, abençoá-los também, não só abençoa com terra e local para eles ficarem, mas continua abençoando tanto seu pai quanto os seus irmãos com o sustento conforme cada família precisava. Mais uma vez, mostrando aqui o quanto José já tinha esquecido, quanto tinha passado todo aquele mal e ele já vivia hoje de forma, né, mais justa e mais santa. Mais justa, já tinha perdoado, né? Não segurava, não tinha nada que prendia ele ao que tinha acontecido no passado, né? Agora nós vamos avançar aqui
nós vamos ler do 13 ao 26. Então, capítulo 47, versículo 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito quanto Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do tribo que o povo comprava, e levou-o ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixes morrer só, porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca darei-lhes trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo. E nós, como as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, e de uma a outra extremidade do Egito, somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei eles recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram de vender suas casas, suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei de vocês as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que se cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção será do faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. Gente, aqui tem algo maravilhoso, né? A Bíblia, é engraçado, né? Toda hora eu estou falando que tem algo maravilhoso na Bíblia. Eu falo isso porque a Bíblia inteira é maravilhosa, tá, gente? E realmente, quando a gente lê, e começa a ligar as coisas, faz tanto sentido que tudo passa a ser maravilhoso, né? E é realmente, a gente lê e vai achar algo maravilhoso em todas as porções da Bíblia. Mas aqui nos mostra um princípio bacana, por exemplo, de reforma agrária. Olha, se a gente quisesse um dia olhar para a Bíblia e pensar, podia levar isso lá para o Congresso e falar: tá aqui, gente, ó, a reforma agrária está lançada. Não precisa de mais nada, vocês não precisam inventar moda não. Deus já deu para a gente o que Ele quer. E tem aqui, na verdade, o legal de tudo isso, que a gente percebe, eu vou frisar de novo, a promessa que Deus está falando ali da descendência de Abraão já começar a abençoar as outras terras. Você imagina se não fosse um José aqui nessa posição. Primeiro, que se não fosse um José, o Egito também não ia ter tanta coisa, porque foi ele que possibilitou isso ao interpretar o sonho, porque Deus, para preservar o povo de Israel, deu o sonho para o faraó, levou José lá, fez toda a história e preservou o Egito e o povo de Israel, a família de Israel. Então, olha como a família de Abraão já está servindo de bênção para as outras nações. Cumprindo parcialmente, não é esse o cumprimento da promessa que Deus fez, o cumprimento pleno, mas já mostrando quanto a família de Abraão abençoaria as outras nações da terra.
né? Então já mostrando isso, dos primeiros sinais do cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão. E mais do que isso, né? Pôs alguém temente a Deus para cuidar, a ponto deles. Então passa um ano, vende, vai lá e compra coisa, de repente acaba a prata, né? O recurso financeiro deles, passa mais um ano, aí eles levam os bois, os animais que eles têm, vendem também, consomem todo o trigo, passa outro ano, eles chegam na frente de José, olha, não temos mais nada para vender, já foi nossa prata, foram os nossos animais, agora só resta a nós a nossa terra. Se fosse, nós vamos vender para vocês, vão ser escravos de vocês. Se fosse alguém maldoso aqui, né, traria uma escravidão, né, muito ruim. E lembra, gente, que Moisés está escrevendo esse livro na época da saída do povo do Egito. Até para eles, olha a diferença que ele está dando de escravidão. Os israelitas que estavam saindo da terra do Egito na época de Moisés vieram de uma escravidão tenebrosa. Eles sofreram de todo o mal que podia sofrer. E Deus aqui está mostrando que não. Olha, quando alguém é abençoado, quando Deus dirige a situação, até numa situação de escassez que poderia gerar uma escravidão da mesma forma que eles viram, não. É uma escravidão positiva, é uma literal reforma agrária. Tudo bem, eu vou comprar tua terra, a terra é do faraó, só que nós vamos fazer o seguinte, toma a terra de volta, vocês produzem e dá 1/5 para o faraó. É isso, vocês ficam com 4/5 e o faraó fica com 1/5. Olha que lindo isso, que lindo. A ponto, e é engraçado que a gente não vê ele colocar nenhuma situação. Vá lá, cultive isso, porque eu quero que você cultive isso, que é o que um senhor faz do seu escravo, né? Você vai produzir o que eu quero. Não, ele dá liberdade aqui, vai, a terra lá está sob seu cuidado. Vá lá, produza. A única coisa que você vai dar de volta é 1/5 daquilo que você produziu. É lindo isso, só que mais lindo ainda do que tudo isso, que não é o princípio de Deus para a nossa vida, e a gente se esquece disso. Gente, isso aqui é a criação de Deus. Esse universo que nós vemos, tudo não pertence a nós, pertence a Deus. E Ele faz isso com a gente. Cara, vá lá, usufrua. Né? Aqui talvez possa até ser usado, estou vendo isso aqui na minha mente agora, até como uma justifica para quem reclama de dar dízimo e oferta. Olha o que Deus está falando, cara, usufrua, só devolve aqui 1/5, e não é devolver assim, né? É devolver para Deus para que a obra de Deus possa ser mantida, que aqui no caso era o faraó que estava abençoando, para o faraó ali continuar, para o Egito continuar, né, próspero. É a mesma coisa para que a obra de Deus continue. Olha que lindo, mas é isso, a terra não é nossa. Nós hoje recebemos uma porção daquilo que Deus nos abençoa, né? Paremos com essas coisas. Ah, eu comprei a casa, é minha, porque eu trabalhei, eu fiz. Primeiro, quem te capacita para trabalhar? Quem te dá o pão nosso de cada dia? E que a casa? É dele, é tudo dele. Então que a gente possa ter tranquilidade em relação a isso. Ele pode dar a hora que ele quiser, tirar a hora que ele quiser, porque é tudo dele. Não é nada nosso. Então aqui também poderíamos trazer um pouco desse princípio na nossa cabeça. Mas na época que, na forma com que ele está falando, é lindo, porque se fosse qualquer outro maldoso, beleza, dá tua terra, a terra é minha agora, e você é meu escravo, você vai fazer o que eu quero. E ele não, ele faz algo maravilhoso. Ok, vocês precisam vender a terra realmente para ter o que comer, mas voltem a ela, fiquem com ela, no sentido, vai ser do faraó, mas vocês podem usufruir delas, só devolve 1/5 daquilo que vocês produzirem, né? Então, fica muito, muito bacana aqui, né? Avançando agora do 27 ao 31, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram aos 147 anos. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer me agradar, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles.
José respondeu: farei com que o Senhor me pede. Farei com que o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Então aqui, lembra que quando ele estava indo para o Egito, a gente viu que Deus prometeu que ele ia subir. Aí tem aquela situação que eu até falei, né, que talvez seja muito mais em relação ao futuro do que agora, mas aqui também ele está pedindo, né? Ele chama José, então faz com que José jure. Esse negócio de colocar aqui a mão debaixo da minha coxa, né, era uma forma que eles tinham lá de cumprimento do juramento, de aliança, né? Para se cumprir o juramento que era feito. Então ele pede então para que ele pudesse descansar com seus pais. Lembra também esse negócio do descanso de novo, né? Que é uma coisa bacana isso, né? A gente falou na época de Abraão, lá quando Sara morreu, na morte de Sara, sobre isso, né? E aqui a gente vê de novo, né? Esse termo. E Jacó quer então ser enterrado e descansar junto com Abraão e Isaac. Lá estava também a Sara, né? Que era sua avó, Rebeca, sua mãe, e Lia, sua esposa. Raquel não tinha sido enterrada lá, né? Nem as concubinas foram, mas Lia estava enterrada, seria enterrada lá também, né? Mas Jacó pede e então José jura e a gente vai perceber que realmente ele vai cumprir isso de levar Jacó para descansar com seus pais, né? Com seus descendentes, seus antepassados. Vamos avançar aqui agora, nós vamos ver do 48, então nós vamos ver do 48, 1 a 7 no primeiro momento. 48, versículo 1. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são Rubem e Simeão. Os filhos que nasceram depois deles serão seus, serão convocados sob o seu nome, o nome de seus irmãos, para receberem a sua herança. Quando ele voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estavam a caminho, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Então aqui, gente, passa então esse tempo depois desse último encontro lá, que ele jurou levar Jacó depois que morresse, né? E ele leva então seus 2 filhos, já sabendo que Jacó estava no seu leito aí de morte, já estava muito doente, né? Então ele leva os seus 2 filhos e é bacana, mais uma vez aqui, a gente perceber que é contado um relato, mas também já pensando um pouco no futuro. Quando a gente lê o livro, a continuação da história e Moisés saindo com o povo, vai chegar em dado momento, né, que vai ter que ter a divisão da terra prometida. Quando em Josué eles conquistarem a terra prometida, eles vão dividir a terra. E aqui já está mostrando que a família de Jacó, a família de José vai ter uma porção dobrada na terra. Porque Manassés e Efraim não eram filhos diretos de Jacó. Então, uma tribo seria José, mas aqui Jacó está reivindicando o direito de Manassés e Efraim serem seus filhos, serem seus descendentes. A ponto de hoje, se a gente for ver quem são as 12 tribos de Jacó, a gente não vê nem Levi, nem José nas 12 tribos. A gente vê Manassés e Efraim no lugar deles. Levi não ficou com nenhuma porção da terra, porque a porção da terra deles era do Senhor, eles viviam para o Senhor. Então, a terra deles é a terra do Senhor. Já José, então, a sua família teve uma herança dobrada, né? Parte ficou com Manassés e parte ficou com Efraim. Então, Efraim e Manassés agora fazem parte da descendência de José, porque de Jacó, desculpa, de Israel, porque Israel aqui está
os reivindicando. A partir deles, aí são de José. Então, seriam descendentes de José. E isso vai fazer todo o impacto, então, na conquista da Terra Prometida, uma vez que, se a gente for ler as 12 tribos, então nós vamos ver que tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Inclusive, nós vamos até falar da tribo de Efraim daqui a pouco, o papel de proeminência que ela vai ter em relação às outras tribos também. Tá? Então, agora, do versículo 8 ao versículo 22, para a gente findar aqui esse capítulo. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são seus filhos, que Deus me deu aqui. Então Israel disse: tragam-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se o seu rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita e a mão esquerda de Israel, tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Então aqui nós percebemos a continuação da cena. Um dado importante: Jacó, Israel, não enxergava bem mais. E olha que engraçado, parece repetição da cena de Isaac. Não que Isaac tenha chamado Jacó e Esaú lá na época, mas os dois, na hora dessa bênção final, já não conseguiam ver mais, né? Então ele pede para que os dois filhos venham, porque ele não consegue mais enxergar, né? E aí eles se aproximam. José toma uma postura. Ele leva para a mão direita de Jacó, Manassés, e para a mão esquerda de Jacó, Efraim. Por quê? A bênção da mão direita era a do primogênito, aquele que teria proeminência, né? Aquele que seria mais abençoado no sentido, eu não sei se é mais abençoado a palavra, mas, né, ou aquele que vai ser o responsável ali, né, é o primogênito, né, a bênção do primogênito, melhor dizendo. Acho que esse talvez seja o melhor termo, né? Então José conduz a situação assim. Só que na hora de abençoar, o que Jacó faz? Pum, inverte as mãos. Ele põe a mão direita dele na cabeça de Efraim,
como se a bênção da primogenitura, da continuidade, fosse de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. O José tenta uma hora lá, não, tá errado, pai, é assim. E vou repetir, Jacó aqui estava já não vendo. Como é que ele fez isso aqui, né? Então ele fez, talvez José pensou, meu pai não está enxergando bem, deixa eu desfazer. Mas aí Jacó, é isso mesmo, Efraim vai prevalecer sobre os seus irmãos, Efraim vai ser maior. Ele estava sem ver. Se ele fez isso conscientemente, da onde veio essa determinação? De onde veio essa profecia de que Efraim seria maior? Do próprio Deus. E aqui eu chamo a nossa atenção porque quando a gente vai continuar estudando a história e a gente vai perceber lá que o reino de Israel é dividido, isso vai ter total impacto, né? Na divisão, quando Salomão morre, Roboão toma o reino lá para si. E há lá não é concílio que chama, tem um encontro deles lá, Roboão faz uma besteira, porque ele dá ouvido para os seus amigos, aumenta a carga de imposto. Jeroboão, que também foi orientado por Deus a falar isso, e isso já tinha sido decretado. Roboão errou, mas isso já tinha sido decretado lá para Salomão, quando Salomão se desviou de Deus. Por isso que as 10 tribos se dividiram das duas. Mas quem foi usado foi Jeroboão, que era um descendente de Efraim. E aí há a divisão das 2 tribos e das 10 tribos. As 2 tribos ficam Judá e Benjamim, e as outras 10, todo o restante. Sobre uma liderança de Judá e sobre uma liderança de um efraimitita, porque Jeroboão era de Efraim. Não que os outros reis continuaram sendo de Efraim, depois deu uma bagunça lá, e entrou vários, teve rei de Issacar, aí bagunçou, né? Mas num primeiro momento foi o de Efraim. Só que as 10, da mesma forma que as 2 tribos do sul eram conhecidas como Judá, né, da descendência de Judá, os judeus, as outras 10 eram reconhecidas como Efraim. A gente vai ver muitos profetas falar isso, Efraim. E quando ele está falando isso, ele está se dirigindo às 10 tribos. Inclusive a gente vê no final aqui que Jacó está profetizando, eu vou te dar a terra lá na região montanhosa. Em algumas versões fala de Siquém, que é a região ali onde é Samaria. Samaria depois vai ser a capital dos 10 reinos, das 10 tribos do reino do norte, né? E a tribo do norte, e aqui eu penso que tem total impacto nisso, porque, gente, nós hoje sabemos que o Messias vem da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. A gente vê que Davi recebeu isso, mas naquela época nem todo mundo reconhecia que a aliança de Deus com Davi era a aliança verdadeira. Então poderia ser, não, a aliança foi com José. A aliança foi quando Jacó abençoou Efraim como seu descendente primogênito, assim como... E olha que ele fala aqui, serão como Rubem, que era o primogênito, e Simeão, né? E nós vamos ver na próxima semana, que ele também faz uma profecia contra Rubem, que ele já não era mais primogênito, porque ele se deitou com a serva de Jacó. Mostrando, então, isso aqui provavelmente trouxe isso lá na divisão também, esse impacto. E aqui vai ter esse conflito agora entre essa linhagem de Efraim e de Judá, para ver da onde vai vir o Messias. De novo, nós sabemos hoje, é da linhagem de Judá. É fácil a gente pegar a Bíblia hoje, ler, estudar e saber que foi por meio da aliança davídica que nós recebemos o Messias, e por meio disso, por meio de Judá, né? Jacó vai até dizer aqui também, em Judá, mas entra nesse conflito agora, né? E aí na divisão das 10 tribos, com as 2 tribos, nós vamos ver muito essa menção, as 2 tribos representadas por Judá e as 10 tribos representadas por Efraim, que está recebendo a bênção aqui de novo, uma bênção que, gente, é claro que é Deus fazendo isso com Jacó, porque Jacó já não conseguia ver, né? José tenta corrigir, fala, não, o primogênito está aqui. Ele fala, não, é assim mesmo, é Efraim mesmo que vai receber a bênção de primogenitura, e vamos para frente. E eu não queria que a gente perdesse de mente isso, gente. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento sem imaginar que eles desejavam já o Messias, o ungido,
Eles desejam isso desde de Caim e Abel. Quando Deus, em Gênesis 3, fala que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente, o Messias, né? Aquele que vai purificar tudo, desde lá então vai ter esse conflito. Da onde vem esse Messias? A gente vai percebendo durante a história que ela vai afunilando, mais uma vez, para nós hoje sabermos que é Jesus, por meio da descendência de Davi, por meio da descendência de Jacó, de Abraão, né? É muito fácil. Por isso que a gente vê, eu penso, né? Eu não sou um estudioso de teologia, mas eu gosto muito de ver algumas outras histórias. Por isso que de vez em quando dá esses quiprocos. Por exemplo, se a gente estudar, eu não estudei, tá? Eu pego alguns textos aí, leio alguns textos, mas eu vejo, por exemplo, a história dos islâmicos. Eles se consideram descendentes de Abraão. Então imagina o seguinte, para eles, de Abraão para trás é tudo igual a gente, até chegar em Adão e Eva, porque eles são descendentes de Abraão. Então para eles também estão esperando aquele cara lá do Gênesis 3 esmagar a cabeça do Satanás. Até chegar, então agora, só que aí divide, porque não, peraí, não é sobre Isaac, é sobre Ismael. Opa, então deu vocês entendem como isso já era? E até hoje, e se a gente for ver a história, mais uma vez, pode ser que eu fale algo aqui que não seja verdade, eu estou falando do pouco que eu leio, né? Eu estava lendo esses dias sobre como é que é a escatologia para os islâmicos, né? E eles têm lá, eu esqueci o nome, é Muhammad que eles chamam, que é Allah não, nossa, me fugiu o nome lá da pessoa que fundou o islamismo, né? Mas ele é o primeiro Muhammad, vai ter 12, né? O 12º, segundo eles, ele ainda vive, ele está escondido, mas um dia ele vai voltar para restaurar todas as coisas, né? O que isso nos mostra? Que tem incutido no coração deles esse conceito do Messias, o conceito do Salvador, o conceito daquele que vai vir restaurar, né, todas as coisas, né? Então é importante, nossa, eu estou tentando lembrar, eu estou falando com vocês, tentando lembrar o nome do cara que fundou o islamismo e me fugiu, de vez em quando me dá uns brancos assim, a gente fala direto o nome dele, agora que eu tinha que falar me deu um branco. Né? Mas todos nós temos isso em mente, só que e provavelmente em dado momento a nação de Israel se perdeu nisso também, porque na hora que se separa Judá com Benjamim fazendo os reinos do sul com o reino do norte, ali criou-se uma bifurcação. Não, pode ser que o Messias venha por meio de e uma coisa legal, quando a gente vai estudar a história lá de Jeroboão, quando Deus fala com Jeroboão antes dele ser rei, ele promete, não promete que ia ser Messias, não é isso, mas promete assim que ia ser um reino próspero, se ele obedecesse. Tinha promessa para ele, se fosse, mas não uma promessa de Messias. Só que até então eles podiam considerar, o Messias então vem pela descendência de Efraim, né? Tanto é que a gente percebe hoje, eu estava vendo esses dias aí, é um filme, né, que mostrava a passagem de Jesus com a mulher samaritana, e ela fala, né, do Messias, que o Messias virá do nosso pai Jacó, tal. Você vê que negócio legal, ela fala de Jacó, não de Davi, né? Você vai pegando alguns detalhes, a mulher samaritana, só para a gente lembrar, os samaritanos, eles são uma continuação não existe mais as 10 tribos, é uma mistura, né, depois que a Síria invade as 10 tribos, ela deixa de existir, mas há uma mistura de quem ficou ali com os sírios, então os samaritanos virou esse povo misturado. Então tem alguns ali dos samaritanos que tem, inclusive se a gente for olhar, eu estava vendo esses dias lá no YouTube, tem a Páscoa dos samaritanos, é legal isso, né? Ver que ainda tem alguma coisa aí, mesmo que de forma errada, na cultura deles, mas eles também têm uma esperança, só que é engraçado isso, ela não cita, por exemplo, de Davi, ela cita, né, de Jacó, do nosso pai Jacó, porque para eles pode ser que em dado momento não era na descendência de Davi, até porque a própria separação dos reinos ali acontece num período muito curto, né? Davi morre, Salomão vive 40 anos, então a promessa que Deus dá para Davi até a separação do reino é um tempo curto, não tinha essa propagação da notícia, e mesmo que tivesse uma propagação,
que a gente podia que não acreditar, não. Quem falou que vem de Davi, o descendente? Quem falou que essa aliança não é tramóia da cabeça de Davi para manter, né, o povo dele aí, os filhos dele reinando? Então, tendo essa separação. E aqui, essa passagem de Gênesis 48 pode dar um pouco dessa implicação, né? E eu acho bacana, gente, por que eu estou falando isso? Para a gente começar também a ter essa ligação bíblica das coisas, né? A Bíblia ela é composta de 66 livros, escritos em duas alianças, que elas são complementares, né? A antiga aliança é base para a nova aliança, dentro de um composto histórico completo. A gente não pode segregar ela, não pode ser para ela tá toda ligada, toda. Dos 66 livros ela vai ter conexão entre... E quando eu falo disso, porque às vezes a gente pode até falar, não, mas ela tem uma ligação teológica. Não, é uma ligação histórica também. A gente tem que olhar para os aspectos completos da teologia, mas nós temos também que olhar para um aspecto completo da história, desde o dia que Adão foi colocado no Jardim do Éden, até o último dia que a gente vê lá em Apocalipse 22, quando começar a restaurar, quando a gente começar o estado eterno, né, melhor dizendo, né? É uma história que ela é composta por vários povos, né? É uma continuação dessa história, e cada hora aí nós vamos vendo, né, uma revelação mais específica, um funil, que Deus começa com um funil mais largo, mas ele vai afunilando, até chegar a uma verdade absoluta, e aí não tem negociação. Por exemplo, a gente viu lá que os islâmicos saem de Abraão, depois os samaritanos se dividem lá do clã de Davi, e daí por diante, tem várias ramificações. Não, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo, que é do tronco de Davi, que vem para Abraão, Isaac e Jacó, Noé, Sete e Adão, se a gente for pensar a nível de árvore genealógica. Essa é a única verdade, mas é uma verdade absoluta, só que isso veio afunilando, e nós vamos ter que ter esse entendimento. Saiu fora do funil, estava dentro até um determinado momento, depois saiu, está fora. Mas a verdade é só essa. Só que a gente precisa entender essa história também como um todo. E a hora que a gente começa a ligar, às vezes também até outras teologias, assim, né? Como eu falei de islamismo e outras coisas, a gente vai ver. Eu estava vendo outro, né, falando com uma pessoa de um... Nem vou citar aqui qual que é a religião, que acho que não vale, até falando de Melquisedeque, por exemplo. Nossa, como é uma salada que fazem, às vezes, com um relato, até porque o próprio judaísmo também ainda usa o Antigo Testamento, né? O judaísmo e muitos também de Samaria, por exemplo, vão usar a Torá como referência. Eles têm uma parte mais longa do funil, não chegaram a Jesus Cristo. Mas a gente tem que tomar posse disso também, né? E com isso a gente vai crescendo. Para quê? Para entender o grande propósito de tudo isso, que a gente começa a perceber Deus em toda a história, e percebendo dessa presença, do cuidado, da manifestação, da orientação do Senhor. Para isso a gente pode então começar a transformar a nossa vida e acreditar naquilo que Ele tem para nós, né? Então esse é o nosso propósito. Gente, era isso por hoje. Nós estamos avançando no final. Acredito que a semana que vem vai ser o nosso último encontro. Espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado desse estudo de Gênesis, que possa trazer transformação na nossa vida e que a gente possa cada vez mais ter fome pela palavra de Deus, viver, né? Eu estou fazendo uma outra apresentação essa semana sobre Salmo 1, fala muito disso, que a gente possa meditar na palavra de Deus de noite, que é maravilhoso, é muito bom, e que a gente tenha esse desejo no coração sempre. Amém? Eu vou orar então, terminando, e nos vemos a semana que vem. Papai, obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Agora, mais uma vez, te pedimos que o Senhor nos molde por meio dela, transforme o nosso coração, encontre raiz no nosso coração, e que a gente possa, com essa raiz, se solidificar cada vez mais a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu Santo Espírito nos dirija cada vez mais, por favor.
Leve as nossas vidas nas tuas mãos, dirija os nossos caminhos para a glória do teu santo nome, conforme a tua vontade, que nós tenhamos em todas as atividades, no trabalho, na família, nos lugares, a autoridade de Jesus, para agir como Jesus, em nome de Jesus, mas tudo isso na ação do seu Espírito Santo e principalmente para a glória do teu santo nome. Nós entregamos a nossa semana nas tuas mãos, a nossa vida, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nós pedimos que possamos na semana que vem estarmos unidos de novo para estudar mais da tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.